Olá, hoje nós vamos discutir sobre a determinação da renda e do produto nacional, mas pensando no lado do mercado de bens e serviços. O Keynes, já dizia o seguinte, que sempre vai ser necessário uma intervenção do governo para regular a atividade econômica e levar a economia ao pleno emprego. Ou seja, sempre que a gente quiser fazer a nossa economia crescer e produzir mais, a gente vai precisar de ter um aumento dos gastos do governo. Esse aumento de gastos faz com que a gente aumente a despesa nacional, aumente o nível da produção. Para produzir mais, essas empresas, essas indústrias vão precisar contratar mais pessoas, vão pagar uma massa de salários maior, e esses empregados vão poder consumir mais e assim em diante, Assim vai fazendo com que a nossa economia cresça, com que o produto, ou até o produto interno bruto dela vai ficando cada vez maior, Então essa era a ideia do Keynes para fazer essa economia crescer. Para isso ele tinha um modelo que a gente chama de modelo keynesiano básico, que tinha algumas pressuposições. A primeira delas, a gente vai ter que considerar que a economia está abaixo do pleno emprego. Lembra que esse pleno emprego não é só emprego de mão de obra, é emprego também de todos os fatores de produção, de bens de capital, dos recursos naturais. Então, tem alguns desses fatores que não estão sendo empregados na economia. Então, se a gente quer que ela cresça, ela já não está no tamanho maior possível. A gente vai considerar também que existe um nível geral de preços constantes, ou seja, durante esse tempo de análise, que a gente vai usar esse modelo keynesiano, os nossos preços eles não estão variando. A gente não tem, por exemplo, a ocorrência de uma inflação. A gente está pensando também num curto prazo, que esse estoque de fatores de produção ele é sempre constante. Eu não tenho durante esse período de tempo um aumento da mão de obra, um aumento da minha matéria-prima, de algum dos fatores de produção da quantidade deles. O que eu vou fazer é assim, a partir da disponibilidade inicial desses fatores de produção, eu vou começar a utilizar um número cada vez maior daqueles que já estavam disponíveis, tá? E a nossa oferta agregada de bens e serviços, ela é fixa no curto prazo. Ou seja, durante esse período de análise, esse curto prazo, a nossa oferta ela não vai aumentar. Então nós vamos pensar principalmente no aumento da demanda. A oferta está fixa. Nesse modelo keynesiano básico, a gente vai pensar em deslocar a nossa demanda. O que a gente quer fazer? A gente quer analisar o que vai acontecer nessa economia a partir desse aumento de demanda. Tá? Como oferta agregada de bens e serviços, a gente pode pensar no PIB, ou pode pensar ainda em dois conceitos diferentes, que existe uma oferta agregada potencial, ou seja, tudo aquilo que a minha economia pode oferecer, não quer dizer que ela já esteja oferecendo, é aquilo, o potencial dela, é aquilo que ela pode oferecer, ao contrário da oferta agregada aqui efetiva, que é aquilo que ela está fazendo naquele momento, não significa que é o máximo que essa minha economia pode fazer. Tá? Então eu tenho esses quatro pressupostos e mais um ainda, que a gente vai pensar no princípio da demanda efetiva. O que é isso? A minha demanda agregada de bens e serviços nessa economia, ela vai ser dada pelo consumo das famílias, pelo investimento, pelos gastos do governo, mais a exportação menos a importação. Então esse aí é o meu lado da demanda. A gente já discutiu do lado da oferta e eu tenho agora a minha demanda. Sempre pensando o seguinte, olha, isso aqui é muito importante. A minha demanda agregada, ela responde rapidamente aos estímulos. É fácil eu tentar aumentar essa demanda através do que? Da mudança de algum ou do estímulo de alguma dessas outras variáveis aqui, consumo, investimento, gasto do governo, tá? E setor externo, que é a exportação menos a importação. E a minha oferta agregada ela vai ser mais lenta, porque eu vou depender sempre da disponibilidade de recursos. Por isso que um dos pressupostos anteriores era que a oferta ela vai estar fixa. Durante esse período de tempo de análise, não dá para aumentar essa disponibilidade de recursos. Não dá para eu conseguir mais mão de obra, não dá para eu conseguir mais recursos naturais ou mais bens de capital. Tá? O que eu vou poder fazer é utilizar esses fatores de produção que já existem, estão disponíveis, mas por alguma razão eles não estavam sendo utilizados durante aquele nosso período de análise.
Então, vamos tentar colocar isso em forma de gráfico. Eu posso pensar assim, olha, eu tenho uma economia, né? Aqui eu tenho um dado nível de preços, um nível geral de preços da minha economia. A gente pode relacionar isso com a inflação. Eu tenho aqui a minha renda, o meu produto nacional, quer dizer, tudo aquilo que vai ser produzido na minha economia. Né? Eu tenho uma curva de demanda, olha, como que esse gráfico parece com aquele de oferta e demanda que a gente viu lá na microeconomia. Tá? Eu tenho uma demanda agregada, quer dizer, demanda da minha economia toda por bens e serviços, funciona como aquela nossa demanda da microeconomia. Olha, quanto menor o nível de preços, o que vai acontecer? Maior vai ser a demanda, mais as pessoas vão querer demandar nessa economia. Tá? E tem uma oferta agregada de bens e serviços. Então, o que está acontecendo? Nós vamos ver que essa oferta ela tem um comportamento um pouco diferente. Vou dizer assim, olha, eu tenho aqui um período, né, em que essa oferta está quase na horizontal, né, então estou dizendo assim, olha, ela começa, né, ela vai caminhando aqui na horizontal para chegar num ponto máximo da oferta. Então, onde tem essa linha tracejada aqui, estou dizendo assim, olha, isso aqui é o máximo, isso aqui é a minha oferta potencial, isso aqui é tudo que a minha economia pode oferecer. A partir daqui ela não aumenta mais. Eu não consigo mais aumentar o meu produto nacional sem aumentar aqueles meus fatores de produção. Tá? Então, nessa nossa análise que está num curto prazo, ou seja, não tem nenhum aumento dos fatores de produção, eu vou ter aqui o limite. Né? Isso aqui é o máximo que a minha economia pode produzir durante um determinado período de tempo. Tá? Então, vamos pensar o seguinte. Vamos tentar colocar essa oferta dessa forma, ó, na linha horizontal, onde eu consigo aumentar a minha oferta, quer dizer, eu ainda tenho fatores na minha economia que podem ser utilizados até chegar nesse ponto máximo aqui, né, da minha oferta agregada. Aqui eu estou produzindo o máximo, oferecendo o máximo que a minha economia pode produzir. Então, supondo que eu tenho aqui, ó, uma demanda agregada, né, inicial, né, e vou ter o meu ponto de equilíbrio aqui com uma renda nacional, esse RN0. Se eu desloco essa demanda, quer dizer, se eu tento utilizar daquela minha equação da demanda igual consumo, mais investimento, mais gastos do governo, mais exportação, menos importação. Se eu incentivo uma ou se eu estimulo uma daquelas variáveis ou forneço condições para aumentar o consumo das famílias, o gasto do governo, o investimento nessa economia, eu consigo aumentar a minha demanda agregada. Que é um exemplo, quando o governo reduz o IPI dos carros ou dos bens de consumo, isso vai fazer com que as pessoas passem a consumir mais. Então eu estimulo o consumo e através dele eu estimulo a minha demanda agregada. Né? Então, supondo que por alguma razão eu aumentei a minha demanda, se eu ainda estou aqui nesse espaço, né, ou nessa quantidade de renda ainda que é possível aumentar, ou ainda tenho essa disponibilidade de fatores para aumentar, o que acontece? O meu nível geral de preços da economia ele continua o mesmo. Tá? Eu consigo aumentar a minha demanda sem mexer no nível de preços. Essa é a ideia. Porque eu ainda estou abaixo do meu consumo potencial. Eu ainda tenho disponibilidade de fatores de produção para fazer isso. Se a minha economia, por alguma razão, já está funcionando lá no pleno emprego, eu já estou fazendo tudo que eu posso, dada aquela disponibilidade inicial de fatores de produção, e eu tento ainda aumentar mais o consumo, aumentar mais o investimento, de alguma forma aumentar a minha demanda agregada, o que acontece? Eu não consigo aumentar a minha renda, o meu produto nacional. Né? Eu estimulo a demanda, como eu não consigo produzir mais, como eu não consigo ter uma oferta, o que vai acontecer? Eu vou gerar uma inflação. Eu tenho uma demanda maior, a minha economia não é capaz de produzir, eu não sou capaz de aumentar a minha oferta, então eu acabo, né, tendo um aumento no meu nível geral de preços. As pessoas vão querer agora, né, os empresários vão querer agora, né, aumentar o preço, já que eles não podem aumentar a capacidade de produção da economia. Tá? Então essa é a ideia do equilíbrio macroeconômico. Esse é o equilíbrio que vai acontecer numa economia. Tá? Eu tenho que ter um equilíbrio da oferta agregada com a demanda agregada. Enquanto eu puder aumentar a minha oferta, sem problemas. Meu nível de preço, a tendência é que ele permaneça constante.
A partir do momento em que eu chego na minha demanda potencial, que eu não consigo aumentar, desculpa, na minha oferta agregada, na minha oferta potencial, não consigo mais aumentar essa oferta, se a minha demanda continuar aumentando, eu vou ter aumento no meu nível de preços. Tá? Essa é a ideia básica desse modelo, né, do Keynes. E agora como que funciona, qual o comportamento desses agregados aí, dessas variáveis que vão afetar tanto a minha demanda? A gente vai dizer assim, olha, o consumo agregado ele sempre vai estar em função da renda nacional. Né? Quanto maior a renda das pessoas, maior vai ser o consumo. Tá? Esse é o que vai afetar o nosso consumo. A gente pode dizer também que existe, afetando essa variável aí, a propensão marginal a consumir. O que é isso? Propensão marginal a consumir basicamente é o que? É uma variação que eu vou ter no consumo, dado que eu tive uma variação na renda. Ou seja, cada vez que eu aumento a renda das pessoas, ou cada vez que eu aumento a minha renda nacional, quanto é que as pessoas estão dispostas a consumir a mais, dado que eu tive um aumento nessa renda. Então, se eu aumento R$1, quanto que eles vão consumir a mais? Eles vão consumir R$1, vão consumir 80 centavos, 90 centavos? Né? Então, essa que é a propensão marginal a consumir. Quanto é que eles estão dispostos a gastar do aumento de renda que essas pessoas tiveram? Tá? A outra variável é a poupança agregada. Né? A gente vai dizer também, olha, está em função da renda nacional disponível, ou seja, minha capacidade de poupança depende da minha renda. Tá? E eu tenho aí afetando ela também uma propensão marginal a poupar, que é a diferença daquela minha propensão marginal a consumir. Então, se eu fizer assim, ó, minha propensão marginal a poupar, né, vai ser aquilo que as pessoas não estão dispostas a consumir. Tá? Então, cada vez que elas tiverem um aumento de renda, sei lá, R$1 no aumento de renda, quantos reais ou quantos centavos elas vão estar dispostas a guardar. Outra agregado importante aqui é o investimento. Né? O investimento a gente está definindo esse investimento como um acréscimo no estoque de capital que leva ao crescimento da capacidade produtiva. Ou seja, eu vou usar o meu capital, né, para construir, para fazer novas instalações, para as máquinas, e esse capital ele está gerando, ou né, ele está ajudando a aumentar a capacidade de crescimento da minha economia. Tem dois fatores que vão afetar esse investimento agregado, que é a taxa de retorno desse investimento, quanto é que os empresários vão ganhar com esse investimento, e a taxa de juros no mercado, né, aquela taxa de juros básica que nós já discutimos nas outras aulas. Tá? Então, sempre que a gente falar assim, olha, a minha taxa de retorno, né, em porcentagem está maior do que a taxa de juros no mercado, ou seja, o empresário sabe que se ele investir na indústria ele vai ganhar mais do que ele deixar o dinheiro dele no mercado financeiro, numa aplicação financeira, ele vai investir na compra de bens de capital. Se, ao contrário, a minha taxa de retorno estiver menor que a taxa de juros no mercado, então o que vai acontecer? Esses recursos eles vão deixar de ser investidos na produção, né, para ir para uma aplicação financeira. É melhor eu deixar o meu dinheiro investido lá no banco, na bolsa, num fundo, em qualquer coisa, do que aplicar isso na minha indústria. Tá? Então esse investimento agregado ele sempre vai depender de uma comparação aí que os empresários vão fazer, né, de taxa de retorno e taxa de juros agregados. Pensando isso, né, naquele fluxo, nosso fluxo básico de renda, que vocês já conhecem essa figurinha aqui, né, que eu tenho a minha economia, né, em termos de empresas e família, a gente vai dizer assim, olha, eu posso ter nessa economia um vazamento de renda. O que é isso? O dinheiro a renda que essas famílias recebem aqui, né, por venderem os fatores de produção, ele não é gasto com as empresas. Ou seja, as empresas pagam as famílias e parte dessa verba, né, parte dessa renda dessas famílias, a gente está dizendo assim, olha, ele sai da economia. Eu tenho um vazamento de renda. Ele não é gasto, então ele não volta, ele não continua circulando nessa economia. Tá? Por alguma razão, ele sai da empresa, vem para a família e vai embora dessa economia. Eu tenho o contrário disso, que é uma injeção de renda. Ou seja, de alguma forma eu tenho dinheiro chegando
de fora dessa economia, tá? Nem todos os recursos que chegam aqui nas empresas são só da venda de bens de consumo para essas famílias, tá? Como é que a gente pode pensar isso daí, ó? Como vazamento de renda, né? Eu posso dizer que a gente tem a poupança, ou seja, essas famílias recebem essa renda e guardam, né? A gente tem os impostos que as famílias vão pagar para o governo, então ele não volta para as empresas, ele está indo para o governo, né? Que é um outro setor da minha economia. Ou a gente ainda tem as importações, que é isso? Essas famílias recebem essa renda e eles pagam por produtos importados. Então essa renda vai para fora dessa economia. Como injeção, né? Vamos pensar da forma contrária. Eu tenho os investimentos sendo feitos nessa economia. O dinheiro vem lá do setor financeiro, vem do governo, vem de fora do país, né? E é feito um investimento nessa economia. Ou então eu tenho um gasto público, que é o gasto do governo, né? Que eles estavam colocando como sendo importante para fazer essa economia crescer e voltar para o pleno emprego, né, o governo injetando recursos nessa economia. Ou a gente tem ainda as exportações, né, essas empresas exportam, recebem dinheiro e colocam esse dinheiro na economia. Daí vai fazer ele circular como? Pagando, por exemplo, salários, pagando pelos fatores de produção que elas estão empregando. Tá? Então esse dinheiro vai ficando nessa economia. Se a gente voltar lá, então o que vai acontecer? Sempre que eu tiver um vazamento, uma renda saindo dessa economia, a minha economia vai ser prejudicada. Tá? A tendência é que o meu PIB encolha, que a minha produção encolha. Tá? E sempre que eu tiver ao contrário, uma injeção de renda nessa economia, né, um dinheiro vindo de fora, uma renda vindo de fora dessa economia, eu vou fazer com que ela cresça, né, com que ela expanda. Então essa era a ideia inicial, né, que o Keynes dizia lá no nosso primeiro slide, né, que eu preciso de ter um gasto do governo, uma intervenção do governo para fazer essa economia crescer. Tá? Ele era muito específico nisso, ele dizia o gasto do governo, mas a gente pode saber o que é, que como injeção de renda nessa economia eu posso ter um investimento feito pelos empresários ou feito por empresários estrangeiros. Então, posso ter também umas exportações, né? Tem alguns outros fatores que vão ajudar essa minha economia a crescer. Tá? Então, injeções, né? Para a gente finalizar isso, injeções maiores que os vazamentos, a minha renda nacional está crescendo. Minha economia vai crescer. Injeções menores do que os vazamentos, né? Eu tenho mais vazamento do que uma injeção, a minha renda nacional está em queda. Eu estou tirando dinheiro da minha economia, eu estou fazendo com que ela encolha. A gente discutiu um pouco disso no último vídeo. Tá? Então, a ideia geral da gente pensar nessa economia, né, de crescer o meu produto e a minha renda pelo lado de bens e serviços era essa. A gente fica por aqui.